Boa tarde, amigos e amigas do Reinventando. Estamos aqui mais uma vez para uma entrevista que eu acho que vai ser muito legal. Nós estamos convidando hoje o professor Fábio Porto, que é professor há 15 anos lá da Escola Estadual João Luiz de Godoy Moreira, de Guarulhos. Ele também é coordenador do curso de Pedagogia e de Pós-Graduação da Faculdade Progresso, também em Guarulhos. Mas eu vou falar mais do professor Fábio e a gente vai começar uma conversa bem gostosa daqui a pouco. Mas antes, eu quero me dirigir a vocês que estão me ouvindo, professores, professoras, coordenadores, PCNPs, supervisores, diretores de escola, gestores, estudantes, para dar os parabéns pelo IDEB, né? Não dá para começar o programa de hoje sem falar da grande notícia que mobilizou, que movimentou o Brasil, que foi o resultado do IDEB. São Paulo se saiu muito bem. Parabéns aos todos envolvidos nos anos iniciais. Eu considero que São Paulo tirou o primeiro lugar nos anos iniciais. Oficialmente consta que foi segundo, só que o primeiro lugar ficou com o Paraná. Eu achei particularmente injusto. O Paraná tem 3.000 alunos de anos iniciais, porque já está tudo municipalizado lá. São Paulo tem quase 700.000 alunos. Então, uma nota muito pertinha, milimetricamente ali. Então, parabéns. Foi uma belíssima classificação de todos, né, envolvidos com os anos iniciais. Nos anos finais, primeiro lugar, empatado com o meu estado de Goiás. Aí eu estou feliz, porque ficou São Paulo, ficou Goiás no primeiro lugar dos anos finais. No ensino médio, eu achei que também houve uma injustiçazinha com São Paulo, porque São Paulo cresceu 0,5. Esse é um crescimento muito grande. Só que o Paraná cresceu 0,7 e passou na frente de São Paulo. Então, São Paulo continua com o mesmo quinto lugar de 2017, mas com uma nota infinitamente menor. Isso é muito alvissareiro para São Paulo. Em 2015, São Paulo teve um papel de liderança importante, 2017 caiu muito, estava numa tendência de queda muito grande. Então, essa subida, essa reviravolta que vocês, diretores, professores, conseguiram nas escolas, envolvendo os alunos, estimulando-os a participar das provas, foi um movimento muito importante. E eu quero muito estar aqui para comemorar o IDEB de 2021, melhor ainda. Parabéns, São Paulo, as escolas arrasaram. E, portanto, parabéns para a sua escola também, não é? Como eu disse, a gente está, pela primeira vez, conversando com um coordenador da secretaria. A gente já teve supervisor, dirigente regional, diretor de escola, mas coordenador é a primeira vez. A responsabilidade do Fábio Porto é grande, porque ele é o primeiro que vai representar coordenadores aqui nesse bate-papo nosso. O Fábio é mestre em Educação Matemática pela Universidade Anhanguera e ele trabalhou na linha de pesquisa de formação de professores que ensinam matemática. Isso é muito importante, eu vou querer conversar mais tarde sobre essa questão da formação dos professores que ensinam matemática, porque uma coisa é você fazer um bacharelado de matemática, outra coisa é você fazer uma licenciatura de matemática, porque se você gosta de lecionar, você gosta de aluno, você gosta de escola, você quer ajudar os alunos de São Paulo a terem todo tipo de raciocínio abstrato que ele precisa, de saber cálculo, saber fazer todas as operações que o mundo moderno exige. Então, esse vai ser um ponto importante da nossa conversa, mas continuando aqui na formação dele, não é? Ele trabalha, ele é formador de formadores, ele utiliza metodologias ativas, vou querer também conversar sobre isso, com recursos tecnológicos digitais. Ele é professor de matemática especializado em aulas multimídia, usando iPad, em aulas de desenho geométrico, usando o software GeoGebra. Eu não sei nada desse GeoGebra, Fábio, você vai ter muito que me explicar. Ele desenvolve aplicativos iOS. No início da vida profissional, o Fábio trabalhou durante 15 anos como técnico de manutenção elétrica e eletrônica numa indústria metalúrgica.
trabalhou na manutenção de máquinas, aprendeu sobre automação de máquinas mecânicas para eletromecânicas, mas, enquanto ele trabalhava, ele estudou e fez a licenciatura em matemática, deixou a empresa, começou a vida de professor, ingressou na Escola Estadual João Luiz Godoy de Moreira em 2005, em 2013 se efetivou como professor lá, e depois de 13 anos lecionando matemática na escola, tornou-se coordenador pedagógico do ensino fundamental em 2018. Em 2016, Fábio deu um outro salto. Ele obteve o título de mestre em educação matemática, na linha de pesquisa de formação de professores que ensinam matemática. A gente vai conversar sobre isso, Fábio, mas eu quero dizer que é uma alegria ter você aqui. Seja muito bem-vindo como professor de matemática, como coordenador. Agora, como é que foi essa experiência de começar numa empresa e depois virar professor? Porque, normalmente, a pessoa é professora e depois quer trabalhar na empresa. Você fez o caminho inverso. Como é que foi essa experiência de vir da prática para a reflexão, a conceituação e o trabalho de ensino, de magistério? Seja muito bem-vindo e com você a palavra. Obrigado, boa tarde a todos. Trabalhar numa indústria, ela traz uma base teórica muito grande para nós, que muitos acham que é só técnica, né? Mas a gente tem que ter uma teoria muito grande por trás. Eu sempre trabalhei com os meus colegas lá na indústria e me destacava por ensiná-los. Tudo que eu aprendia na parte técnica, eu transmitia. Fui responsável, inclusive, pelos aprendizes do Senai lá, né? Então, eu acabei ganhando gosto por ensinar. E, por esse gosto por ensinar, resolvi, mais tarde, fazer uma licenciatura em matemática. Né? Era o meu forte, né? Já vinha da parte tecnológica, já tinha aprendido bastante de informática, da parte técnica eletrônica, da parte técnica de informática. Então, me senti confiante em fazer a licenciatura em matemática. Né? E quando eu fui para a área da educação, efetivamente, né? Em 2003, eu comecei a trabalhar, né, somente na educação, saí da indústria, eu comecei a trazer todo aquele aprendizado que eu tinha da parte técnica, da parte de informática, da parte de eletrônica, da parte de automação, trazer também para a teoria, né, e, na realidade, trazer para dentro da escola. Né? Eu procuro sempre, quando estou em sala de aula, trazer todo esse meu know-how que eu tenho da parte técnica também para dentro da escola. Eu acho importante isso. O aluno ele tem que sentir que aquilo que ele está aprendendo na sala de aula não é algo solto. Né? Não é algo que fica, olha, é só teoria, isso eu não vou aprender a nada. E, na realidade, quando eu faço essa transição, né, mostro para eles que, olha, eu já trabalhei com isso, já trabalhei com aquilo, dá para nós fazermos com esse determinado cálculo, com essa determinada função, dá para nós trabalharmos fazendo essa técnica, ou fazendo esta aplicação, eles ficam mais conscientes do que o ensino da matemática pode proporcionar para eles, né, e o estudo no geral. Porque, na realidade, hoje, o ensino ele é muito mais interdisciplinar, então eu não tenho só o ensino da matemática. Né? Eu tenho a matemática que ela está dentro de todo um conjunto de informações dentro da educação. E isso é importante trazer para o aluno e faz com que ele pense. Ele não vai aprender um cálculo por aprender um cálculo. Ele vai aprender um cálculo porque ele vai usar na vida dele, porque ele vai trabalhar com isso ou não, mas que ele vai vivenciar. E isso é o mais importante, né? A vivência dele. Esse, na verdade, é o grande desafio que a gente tem na formação de professores hoje, não é, Fábio? Porque não adianta o professor só saber o conteúdo daquilo que ele vai ensinar. Ele precisa saber o conteúdo, ele precisa saber qual a melhor metodologia ele vai usar, mas ele precisa mostrar para o aluno que ele está usando aquele conteúdo, com aquela metodologia, para o aluno fazer isso na vida real. Ele tem que fazer esse atrelamento. O Brasil tem uma tradição cultural muito forte, teórica, de desvinculação da prática. Eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos, veio um professor de matemática, amigo meu, visitar algumas escolas de ensino médio no Rio de Janeiro. Quando ele voltou do Rio de Janeiro, eu quis saber como é que foi a experiência dele aqui. Ele
estava muito desapontado. Ele disse que chegou na escola, quando ele viu o material didático que era usado com os alunos, ele falou, nossa, eles estão muito avançados, que maravilha de material. E ele foi lá conversar com os alunos, os professores acompanhando ele nessa visita, afinal, um professor da Universidade de Berkeley, visitando uma escola de ensino médio no Rio de Janeiro, não é? E ele passou uma fórmula no quadro e perguntou quem sabia responder. Vários alunos se apresentaram, foram no quadro e resolveram aquela equação com a maior facilidade. De repente, ele abriu a cortina da sala de aula. Entrou uma fresta de sol, porque estava fechado, Rio de Janeiro, quente, ensolarado. A fresta se refletiu no quadro negro. E ele perguntou, qual a relação dessa fórmula com essa luminosidade? Fábio, ninguém sabia responder, nem os professores. Nem os professores. Então, a gente, até agora, manteve uma escola de muita decoreba, não é? De muita informação. Eu fiz uma escola, eu sempre fui aluna Caxias, eu sempre tive nota boa. Quanta coisa eu respondi sem, de fato, entender o que eu estava respondendo. E isso não tem sentido no mundo hoje. Isso fazia sentido no mundo quando o diploma era importante. Se você tivesse o diploma, você arranjava emprego, você estava resolvido para o resto da vida. Hoje, o diploma é essencial, porque sem ele você não vai a lugar nenhum. Mas ele só tem sentido se ele for símbolo do conhecimento que você tem. E matemática, Fábio, é uma área abstrata, é uma área complexa. Qual o maior desafio que você tem como formador de formadores, né, de professores para o ensino de matemática? Porque a matemática que você aprende no bacharelado não é necessariamente a matemática que você vai precisar para ensinar os alunos. Como é que fica essa questão na cabeça dos professores de matemática? Olha, eu tenho que concordar com você, porque nós temos, na realidade, a nossa formação inicial, mesmo na licenciatura, nós temos um forte desenvolvimento da matemática, matemática pela matemática, digamos assim. Não que isso seja ruim, mas para quem vai lecionar, né, há a necessidade de se repensar a educação matemática. Né? Quando nós, professores de matemática, formadores de formadores, né, nós, coordenadores, trabalhamos muito com isso. Lembrando que nem todos os coordenadores são professores de matemática. Né? Na minha escola, eles são, assim, eles têm a grata satisfação, espero eu, né, que eles têm um professor de matemática à frente que pode auxiliá-los. Né? Mas, na licenciatura, eu vejo que nós tivemos um salto muito grande, inclusive no currículo, né? Nós tivemos a lei, né, que instituiu a LDB em 96, e se nós pensarmos da mudança da lei, né, do que foi implementado para a lei, e o que isso refletiu na licenciatura nos anos, todos esses anos, foi muito pouco. Por quê? A formação, principalmente para professores de matemática, ela ficou, como a senhora disse, muito na teoria. Né? Há necessidade hoje dos formadores eles serem modelizadores. Então, eu tento trazer, sempre que eu dou uma formação para os meus colegas, eu tento trazer modelos e não moldes. Há uma diferença muito grande. Eu não quero engessar o meu colega, falar para ele ou dar para ele a fórmula de bolo é essa. Você vai fazer isso, você terá sempre sucesso. Isso não acontece na educação. Né? Então, a gente faz modelizações. Nós trazemos para eles propostas, modelos, em que eles possam adaptar a realidade deles, que eles têm em sala de aula, e, por meio dessa adaptação, eles consigam fazer o ensino da matemática. Hoje, nós não podemos, de jeito nenhum, pensar que somente a licenciatura ela nos prepara para o ensino, seja de qualquer área, não estou falando só de matemática, ela não prepara. Muitos dos nossos colegas, assim como eu, nós temos muitas pós-graduações, nós temos muitos cursos de formação continuada para podermos nos adaptar. Né? Quando houve a mudança, principalmente, nós aprendemos lá atrás com conteúdos. Né? O nosso ensino, quando nós aprendemos, era completamente conteudista.
Hoje nós a trabalhamos por habilidades e competências. Isso já foi um salto, né? Porque o professor que ainda estava na sala de aula, ou que ainda está na sala de aula, ele teve que reaprender o que é uma habilidade, o que é uma competência, transformar isso numa nova forma de ensinar, para ele poder refletir isso na sala de aula dele. Não vou dizer que foi fácil, né? Mesmo para mim, mesmo fazendo pós-graduação, mesmo fazendo uma formação continuada, quando houve essa troca da habilidade, do conteúdo para o ensino de habilidade, todos os professores que estavam em sala de aula sofreram. E eu com eles também, né? Porque não é fácil. Você acha que já está internalizada essa forma de trabalhar com competências e habilidades? Ou, de vez em quando, você ainda escorrega para o conteúdo disciplinar mais tradicional? Como é que é isso na prática? Eu acredito que todo mundo escorrega, né? Todo mundo É escorrega. muito recente ainda, é uma mudança Exatamente. grande, né? Sim, uma mudança muito grande. É uma mudança na formação mesmo, né? Você tem que, como a senhora disse, você tem que internalizar essa formação. Eu consegui internalizar essa formação mais propriamente depois do meu mestrado, né? Depois do meu mestrado, de eu conhecer algumas teses, algumas dissertações que falavam sobre habilidades e competências, ler mais livros, né? Estudar muito mais. Na realidade, eu tive que imergir ali dentro para saber o que é uma habilidade, uma competência e como ensinar, porque eu estava na linha de formação de formadores, né? Na formação de professores. E como associar isso na sala de aula, aí que eu consegui me desvincular um pouco do conteúdo e começar a internalizar as habilidades e competências. Mas isso criou um gap muito grande na formação, na minha formação, né? E também nos meus alunos. Hoje eu consigo refletir mais com os meus alunos em cima de habilidades, em cima de competências, mas, como a senhora disse, não é 100%, porque, às vezes, como a formação inicial ela é muito, para nós, ela é muito, como eu posso dizer, ela está à flor da pele, porque nós vivenciamos isso. E, como eu disse, para o professor, é importante ele vivenciar, ele modelizar, e ele tem que passar por essa modelização. Porque, senão, se o professor não acredita, ele não vivencia isso, ele não passa por essa modelização, ele não vai refletir isso na sala de aula, né? Eu, como formador, eu procuro sempre fazer essa modelização e a vivência, né? Esses modelos, eles têm que trazer para o professor uma vivência que ele possa aplicar em sala de aula. Porque, caso contrário, para o professor, se torna somente mais uma teoria, mas alguma coisa que ele tem que aprender para poder colocar dentro da sala de aula. Isso torna, vamos dizer, algo a mais para ele ter que fazer em sala de aula. Ele sente aquilo como um peso, ao invés de um auxílio. Então, a gente tenta sempre, eu digo que, para os formadores, né, para os formadores de formadores, é sempre um desafio você ensinar o colega. Porque você tem que quebrar muitos paradigmas, né? Na minha dissertação, inclusive, eu cito o João Pedro da Ponte, em que ele fala que a concepção do professor é uma das concepções mais difíceis de ser trocada. Por quê? Ele só troca esta formação, ele só troca essa vivência, ele só troca essa concepção se ele vivencia aquilo na prática. Então, ele passa por uma formação, ele volta para o banco. Como eu sempre digo para os meus colegas, você quer aprender de novo? Volta ao banco de estudante. Você quer saber a dificuldade que o seu aluno está tendo? Volta e tenta aprender algo completamente novo. Quando você passar pelas mesmas dificuldades do seu aluno, que você vai sentir, falar, poxa, eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso mudar essa metodologia, porque muitas vezes não é fácil para o professor, porque ele tem tanta coisa para pensar, são documentos para preencher, são muitas informações que ele tem que lidar, e eu acredito que o professor ele tem que ser preocupado primordialmente com o ensino, né? Eu acho que o professor ele tem que ter, a única preocupação dele teria que ser, olha, o como ensinar melhor. E nós sabemos que há uma carga burocrática de todos, em cima de todos os professores da educação, não só pública como privada também, que traz uma carga administrativa grande. Isso deixa o professor, muitas vezes, desconcertado. E que, na verdade, não é nem exatamente como ensinar melhor, é como fazer o aluno aprender melhor. Porque, na verdade, o nosso grande objetivo é estimular o aluno, criar os caminhos e os mecanismos para o aluno aprender. Porque o professor,
por mais que ele queira, ele não aprende matemática pelo aluno dele. Uma mãe, por mais que queira, não aprende história pela filha. Então, o nosso grande desafio como pais, mães, professores, professoras, é descobrir os caminhos para que os nossos alunos aprendam. Aprender, a gente sabe, é uma atividade cognitiva solitária. Ninguém aprende por ninguém. Daí, o nosso desafio hoje, porque a gente não tinha essa compreensão até uns anos atrás. A gente achava que ensinar era chegar na sala de aula, despejar um tanto de conteúdo e o aluno não aprendeu porque não quis, eu ensinei. Isso não faz mais sentido, mas a gente ainda encontra professor, Fábio, que fala assim, eu ensinei, o aluno não aprendeu porque não quis. Isso não faz o menor sentido, porque se o aluno não aprendeu, você não ensinou. Então, quando eu perguntei se os professores internalizaram, é porque a gente está vivendo essas mudanças profundas no conceito de ensinar, no conceito de aprender, no conceito da internalização das habilidades, das competências, porque se você também não tiver determinadas competências, determinadas habilidades, você não vai nem saber ajudar o seu aluno a aprender. Mas eu quero voltar um pouquinho, você falou da sua tese de mestrado, eu fiquei curiosa sobre o que foi a sua tese de mestrado. Foi sobre o ensino. Na realidade, nós fizemos uma grande pesquisa, né, na Diretoria de Ensino Guarulhos do Norte, e o foco da minha tese foi, na realidade, entender como os professores aprendiam a ensinar matemática por meio de dispositivos mobile. Nós usamos como pano de fundo o GeoGebra. É uma plataforma. Né? O GeoGebra, ele é, vamos dizer assim, um aplicativo que hoje é disponível, ele é disponível tanto no, ele é livre, é um software livre, né, desenvolvido pelo MIT, né, e o GeoGebra, ele é utilizado para o ensino de desenho geométrico, né. Então nós aliamos o ensino do desenho geométrico ao ensino da matemática também. Né? Então, isso, e a minha pesquisa foi o como os professores aprendiam a utilizar o dispositivo mobile naquela época, né, para poder ensinar para os alunos. Né? E, como disse, o pano de fundo era o software GeoGebra. E como isso aconteceu na prática? Como que os professores aprenderam a usar esse aplicativo para ajudar os alunos? O que você sentiu na aplicação, na vivência dos professores com esse aplicativo? Eu tive a grata satisfação de ter muitos colegas que fizeram esse curso comigo por meio dessa pesquisa, né? E eu vi o reflexo desta formação que eu fiz com ele, dessa pesquisa, dentro da sala de aula. Então, nós tínhamos a utilização, né, de funções, equações, né, e principalmente funções do primeiro grau, funções do segundo grau, em que produziam gráficos, em que nós, professores da rede, né, nós temos uma dificuldade de desenhar no quadro. Né? Quadro giz, lousa, né? E o software ele traz isso tudo bonitinho e instantâneo. Então, o professor que passou pela formação, ele falava, olha, ficou muito mais fácil ensinar, porque eu mostro para o meu aluno aonde está o ponto que eu queria no meu gráfico, aonde está aquele ponto que resolve a equação do segundo grau para ele. Então, ficou muito mais fácil. Eu tive esse reflexo nos professores, não em todos, né? A pesquisa ela traz isso, que eu não tive esse reflexo em todos os professores, né? Mas foi um caminho de pesquisa que me possibilitou, por exemplo, hoje, preparar os meus professores, como coordenador, a utilizar diversos tipos de dispositivos. Né? Os dispositivos mobile, naquela época, me trouxeram esse norte. Poxa, o professor ele precisa aprender a como utilizar, a como internalizar e como fazer para usar determinados softwares para aprender determinados conteúdos, né? Ou determinados conceitos, objetos de conhecimento. Né? E hoje eu tive um reflexo muito grande dessa formação lá atrás, porque alguns colegas, inclusive esses que passaram por essa formação, não tiveram tanta dificuldade quando nós entramos na pandemia. Né? Isso que eu ia te perguntar. Essa vivência sua com a matemática, com a tecnologia, com aplicativos, não é? Isso te ajudou na pandemia? Isso ajudou você a impulsionar esse momento na sua escola, na faculdade? Como é que foi essa transição? Como é que foi para você, para a sua escola e para a sua faculdade, esse momento de pandemia? Olha, Raquel, eu gosto de dizer o seguinte, que durante a pandemia, vou dizer que pré-pandemia nós estávamos numa educação do século XIX.
né? Durante a pandemia, nós entramos numa educação do século XXI, com o uso da tecnologia e tudo que ela traz de benefícios, de malefícios também, né? Mas muito mais benefícios. O que aconteceu foi que os meus colegas, eu como proposta de coordenador, eu já trazia isso para eles. O ensino de determinados softwares para eles, o ensino de determinadas... Usamos muito o Google Classroom, mesmo antes da pandemia, a gente já utilizava isso. Por quê? A minha intenção era instrumentalizar os meus colegas para um futuro. Né? Mesmo que ele não utilizasse efetivamente, assim como eu fiz lá na minha dissertação, mesmo que eles não utilizassem efetivamente, eles estavam preparados para isso. Eu vejo hoje que a rede estadual ela estava preparada para uma mudança grande como aconteceu. Nós temos dificuldades, sim, e muitas dificuldades, mas os professores eles estavam instrumentalizados para poder fazer essa mudança. Né? E essa mudança aconteceu lá na minha escola de uma forma que eu achei até muito mais tranquila do que eu esperava. Lógico que nós temos alguns professores que não tinham tanto domínio das ferramentas, mas eles foram se adequando. Né? E essa adequação aconteceu de forma muito rápida. Então, eu tinha os professores que já utilizavam as ferramentas do Google junto comigo, porque eu trazia isso nas formações, eu trazia uma formação para eles de uma determinada teoria, mas o pano de fundo eu usava a tecnologia com eles já. Eu trazia uma formação para eles de uma tecnologia e depois eu introduzia uma metodologia de ensino para eles, utilizando até metodologias ativas. Né? E isso fez com que os professores eles fossem se acostumando, os professores da minha escola. Na faculdade também aconteceu assim. Você trabalha com metodologias ativas. Você tem algum projeto neste momento que vale a pena contar para os seus colegas que estão nos assistindo? Vale. Eu trabalho com metodologias ativas e o interessante é que muitos colegas, quando eu comecei lá atrás a falar de metodologias ativas, falaram, mais uma coisa para a gente aprender. Eu dizia a eles, falei, não é mais uma coisa para vocês aprenderem, vocês já sabem. Nós só vamos sistematizar o aprendizado do que vocês já sabem. Às vezes, vocês sabem com outro nome, mas vocês sabem o que é a metodologia ativa e vocês sabem trabalhar por meio dela. E um dos projetos que eu trabalho também no Colégio Progresso, eu trabalho com, nós chamamos lá de Cultura Maker. Né? Dentro da Cultura Maker, nós trabalhamos com uma metodologia chamada de STEAM. Ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Né? E também por meio da solução de problemas, né? Da resolução de problemas como metodologia. Isso traz para os meus alunos algo muito importante. Por quê? Eu proponho projetos para eles, projetos práticos, e eles vão usar todas as ferramentas que são dadas para eles no conteúdo da matemática, da arte, da tecnologia, para construir esse projeto. Nós estamos, por exemplo, trabalhando com o 7º ano, a construção de um braço hidráulico. Né? Você trouxe o braço hidráulico aqui para a gente ver? Não trouxe, não sabia que ia apresentar. Que pena, que pena. Eu queria ter visto. Nós estamos trabalhando com esse braço hidráulico. E um dos principais conteúdos que nós estamos trabalhando lá também é a sustentabilidade. Legal. Então, esse braço hidráulico que eu estou construindo em conjunto com esses alunos, ele utiliza papelão como material base, utiliza seringas, né? Seringas de injeção mesmo, alguns canudinhos, muita cola quente, muita matemática, muita arte, muitas técnicas que fazem esse braço robótico ele se movimentar por meio dessas seringas. Então, o braço robótico ele faz um movimento de esquerda a direita, em cima, embaixo, ele pega determinados objetos, nós estamos em construção ainda. Né? Os meus alunos estão construindo, nós fazemos as aulas remotas, então eu modelizo para eles, mostro como é que faz, passo para eles os moldes que têm que ser construídos, né? E aí nós vamos desenvolvendo aula a aula essa construção desse braço. Né? Ao final de todo esse projeto, nós vamos ter um braço plenamente ativo, digamos assim. Fábio, eu fiquei surpresa de você dizer que a transição foi relativamente tranquila, porque a gente tem visto situações de muito desânimo, muito desespero, muita angústia
Por outro lado, excelentes resultados, não é? Eu tenho professores que me disseram aqui, professora, o isolamento nos uniu, os professores estão muito unidos hoje, nós nunca nos ajudamos tanto como estamos nos ajudando agora, nós nos aproximamos das famílias, apesar de todas as dificuldades, está sendo um momento enriquecedor. E você disse o seguinte, nós estávamos na escola do século XIX e fomos obrigados a entrar na escola do século XXI. A gente já entrou na escola do século XXI? Como é que você antevê essa escola do século XXI? Estamos caminhando para lá, já estamos lá. Vamos conversar, vamos fazer um pouco de futurologia? Vamos fazer futurologia. A escola do século XXI é uma escola que ela tem que ser integrada, né? Ela tem que integrar todas as disciplinas. Como eu disse, não podemos mais, já há algum tempo, nós vemos trabalhando, né, com isso, que não dá para nós trabalharmos os conteúdos isolados, as disciplinas de forma isolada. Tem que haver uma interdisciplinaridade, né? Como eu falei dessa metodologia STEAM, que eu trabalho com os meus alunos, isso tem que se refletir como um todo, não só nessas áreas, mas em todas as áreas. A educação do século XXI, ela tem que sim trabalhar por meio de projetos, por meio disso, resolução de problemas, usando essas metodologias ativas que façam o aluno pensar, que façam o aluno realmente ser o protagonista do conhecimento dele. Porque hoje é fácil, o aluno encontra o conceito, ele encontra o objeto de conhecimento muito facilmente na internet. Se ele quiser saber o que é uma equação de segundo grau e como resolvê-la, ele vai achar na internet, não precisa do professor para falar, né? O que o professor tem que trabalhar, então? Aonde eu vou usar essa equação de segundo grau? Eu até brinco com os meus colegas, e eles falam, olha, o meu aluno me perguntou, Fábio, onde ele vai utilizar na vida dele a fórmula de Bhaskara? Né? Isso temos até memes sobre isso, né? Onde eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara? Aí eu digo para eles, falei, olha, vamos fazer uma aplicação prática disso. Né? Vamos fazer uma aplicação prática de onde realmente a gente utiliza a fórmula de Bhaskara para ele ver que isso está refletindo na vida dele. Né? Hoje não dá para nós pensarmos em que a educação do século XXI é uma educação simplesmente centrada em um professor. Ela é centrada no conjunto de professores. Esse conjunto de professores, como a senhora disse, olha, nós tivemos uma integração muito grande, realmente. A educação do século XXI, hoje eu falo muito mais com os meus colegas do que quando eu estava lá na escola. Eu estou trabalhando remotamente, mas eu falo com meus colegas todo dia. Antes eu encontrava os meus colegas nos ATPCs, né? E pontualmente quando eles tinham aula na escola. Hoje não, eu tenho os meus colegas falando comigo o tempo todo. Olha, Fábio, eu estou com essa dúvida. Olha, Fábio, como é que eu faço isso? Olha, Fábio. Por quê? Nós, coordenadores, ficamos aí centralizados na linha pedagógica, né? Então a gente tenta auxiliar ao máximo os nossos professores, né? Nós, como coordenadores, nós somos assim um elo de ligação com o aluno, com o professor, com o pedagógico, mas no sentido sempre de auxiliar. Eu acredito que a formação de professores para o século XXI, né, que nós estamos vivendo, nós estamos vivenciando, ela é de suma importância. A formação dos professores, né, essa formação continuada do professor, ela é de suma importância. Por quê? A gente ainda tem esses resquícios do século passado ainda ecoando durante a pandemia também. Nós temos esses resquícios do século passado. Mas o que nós precisamos? Por meio de formações continuadas com os nossos colegas coordenadores, eles passando a vivência deles, passando modelos novos, eles consigam fazer com que esses professores realmente se integralizem numa educação do século XXI. Fábio, tem pergunta chegando aqui para você. A professora Vera Lúcia Jesus dizendo que estão te elogiando. Fábio Porto, professor extremamente competente e responsável, parabéns, desejo sempre sucesso. O professor Wanderson está dizendo que a nossa profissão é um desafio e o otimismo é um fator essencial. Eu diria até mais, Wander, é isso mesmo, a profissão é um desafio, o otimismo é essencial e a confiança, não é? A confiança no conhecimento, no ser humano, na nossa capacidade de transformação. Por isso é que é uma profissão tão apaixonante, né? Por isso que faz a gente deixar qualquer empresa, qualquer indústria e ir para a sala de aula. Não tem lugar mais rico do que a sala de aula. A professora Ariana está perguntando
Por gentileza, qual o tema de hoje? Desculpa, Ariana, o programa chama-se Reinventando. E toda quinta-feira a gente fala como é que a gente está reinventando nesse momento de pandemia, como é que nós estamos reinventando o ensino de matemática, e a gente já falou da cultura meica, das metodologias ativas, como é que a gente está reinventando a formação de professor, e a gente vai conversar daqui a pouco também como que nós estamos reinventando a própria formação dos professores, que é um outro aspecto importante da formação do professor Fábio, que é a formação de professores. O professor Felipe Demo está dizendo que não existe, essa é para você depois, Fábio, que não existe educação matemática, existe matemática. A professora Antônia está dizendo que o professor Fábio, o coordenador Fábio, nos representa muito bem. A Eliana Coelho está dizendo que o professor tem que estudar sempre, se inteirando de novos métodos e renovando seu conhecimento continuamente. O conhecimento está em constante evolução e movimento. Concordo inteiramente, professora Eliana Coelho, exatamente isso. E esse é a beleza do nosso desafio, não é? O professor Dorival está dizendo que os esforços devem ser sempre mútuos. Eu queria que você comentasse essa observação do professor Felipe Demo, Fábio, de que não existe educação matemática, que existe matemática. Isso é muito bom. A matemática, ela é uma ciência, né? Assim como outras ciências, a matemática também é uma ciência. Só que a educação matemática, ela tornou-se também uma ciência, né? Tanto é que nós temos a linha de pesquisa em educação matemática. O que muita gente confunde é que a matemática, como ciência, ela tem um mestrado, ela tem um doutorado de matemática aplicada, de ciências aplicadas à matemática, né? E nós temos, e ela está na linha de exatas. Tá? A matemática está na linha de exatas. Mas nós temos a educação matemática, que é como ensinar a matemática para os nossos alunos. Não importa se ele é da educação básica ou do ensino superior. E o como educar os nossos alunos, por isso que existe a educação matemática. A educação matemática, ela é uma disciplina, na realidade, que é da área de humanas, porque ela é totalmente voltada à educação, e por isso chama-se educação matemática. Na verdade, a gente está falando da cultura que a gente tem, não é? Daquele exemplo dos meus amigos americanos que vieram ao Rio de Janeiro, dessa desvinculação da teoria e da prática, que vem da própria formação inicial que nós recebemos nos cursos de pedagogia e de licenciaturas em geral. Eu já conversei com matemáticos que me disseram que não saberiam ensinar matemática para crianças, por exemplo, coisa simples. Como é que você explica para a criança que 1/3 é menor do que 1/2? Porque ele vai pensar que o número 2 e o número 3, o algar 2 e 3. Então, essa sutileza da forma de ensinar o aluno, a questão da fração, a noção do todo, não é todo matemático, teórico, cientista que sabe traduzir isso em linguagem. Então, um dos desafios que a gente tem exatamente na educação básica é não só saber aquele conteúdo específico, não é, disciplinar, mas saber como explicar com o aluno, para o aluno, e mais ainda, explicar como utilizar aquilo em que contexto. Eu já vi professor de matemática apanhando para ensinar, e olha que eu não sou da área de matemática, eu acompanho meio como observadora da área da educação em geral. Eu já vi professor de matemática apanhando de uma conta em que você tem, sei lá, 35 vezes 4 para o aluno multiplicar, em que 5 vezes 4, 20, vão 2, e 3 vai 140. E como é que você explica quando o aluno dá o resultado de 200, porque ele somou os 2 que foram ao número 3 antes de multiplicar? Então, tem umas nuances do ensino da matemática que, se você não estudar, não pesquisar, não se der tempo para entender o raciocínio da criança, daí a importância de observarmos os erros.
Os erros dos nossos alunos são os maiores indicadores de como está acontecendo o processamento da aprendizagem naquelas cabecinhas. E o novo documento do Conselho Nacional de Educação sobre formação de professores, formação continuada, formação inicial e formação continuada, trabalha essas 3 dimensões do conteúdo, da prática e do engajamento. Então, há hoje competências específicas para a formação do professor da BCN Formação, que, aliás, é um documento muito recente, é de abril, maio deste ano, e que todos nós, professores, temos que conhecer. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre essas novas orientações da formação do professor, qual a importância da formação continuada, além do fato de que o professor tem que estar se atualizando. A gente tem hoje conhecimentos novos que a gente não tinha há um tempo atrás e que nos ensina melhor sobre o processo de aprendizagem, sobre a cognição em geral, sobre memória, sobre uma série de coisas, não é? Como é que você vê a formação de professores hoje? Sim. Só complementando, nós temos, vamos dizer, um Nobel de Educação Matemática aqui no Brasil, que é o professor Ubiratã D'Ambrosio, né? Nós não temos o Nobel de, digamos assim, não existe um prêmio Nobel para matemática, existe a medalha que nós chamamos, né? E nós temos um medalhista aqui, na área de educação matemática, que é o professor Ubiratã D'Ambrosio. E falando da formação docente, desses novos documentos, é sempre importante o professor estar atualizado, né? Essa formação, nesses novos documentos que vieram para a formação docente, como coordenador num curso de pedagogia, nós temos que atualizar o curso constantemente. E eu posso falar que, na realidade, nós precisamos vivenciar esse curso. Lá no curso de pedagogia, em que eu sou coordenador, eu posso falar que todos os meus professores, eles fazem parte, eles estão atuantes na rede, seja na rede municipal, seja na rede estadual, seja na rede particular, porque isso faz a diferença na formação docente. Isso faz a diferença quando eles vão passar essa formação para esses novos professores, faz uma diferença muito grande. Tá? Porque eles estão vivenciando. Vivenciar a educação, né, vivenciar lá na prática, é algo que é muito diferente de simplesmente nós nos apropriarmos de uma teoria. Né? E tem mais professor concordando com você aqui, Fábio. A professora Juliana está dizendo que todos os dias nos reinventamos. Não é? O aluno é singular. Ampliar o nosso olhar como educadores é absolutamente essencial. E o professor Reinildo também está dizendo que o professor deve sempre melhorar os procedimentos no ensino da matemática. Não só da matemática, mas em todas as áreas. Não é? Esse crescimento, essa evolução que a gente tem que ter. Na verdade, gente, estudar virou profissão de vida para todo mundo. E a ideia da formação de professor, Adão, está muito vinculada a essa ideia de estudar sempre. Eu discordo do conceito de formação de professor em que você tem os quadradinhos. Eu vou fazer um curso de 30 horas aqui para ter uns pontinhos na minha carreira, depois eu faço outro curso, desvinculado. Nós temos que começar a pensar, e na IFAP é a ideia que eu estou trabalhando e que eu espero, né, a colaboração de todos vocês para desenvolver, nós temos que trabalhar com a ideia do desenvolvimento profissional. O que é esse desenvolvimento profissional? Primeiro, a concepção de que nós temos que nos desenvolver profissionalmente ao longo da vida. É a educação ao longo da vida que a Unesco já fala desde o início, não é? Desde o final dos anos 90. Estudar ao longo da vida. E o professor tem que, da mesma forma que ele trabalha um projeto de vida com o aluno do ensino médio ou do fundamental, ele tem que começar a trabalhar o seu projeto de vida acadêmica, onde é que eu vou crescer, como, e pensar nesse crescimento intelectual dele, também atrelado ao crescimento do seu aluno, porque é para isso que a gente existe, não é? Professor existe porque existe aluno, a gente não pode esquecer, a gente adora estudar,
E, às vezes, a gente esquece até de um aluno, mas a gente tem que lembrar que, se não existisse aluno, não existia professor. Então, se a gente puder atrelar o crescimento profissional e pessoal nosso ao crescimento do nosso aluno, seria absolutamente essencial, né? Mas, antes de fazer a próxima pergunta, eu quero falar da alegria de você ter trazido o nome do Ubiratã D'Ambrosio aqui. Eu conheci o professor Ubiratã quando eu fiz um grande projeto de educação indígena no estado do Tocantins. Eu era coordenadora do projeto, era um projeto para o CNPq, consegui o financiamento, então eu convidei o Adão, que era da Unicamp, que até falecido já, que era da área de biológicas, o Ubiratã, da área de matemática. A gente montou uma equipe, eu era coordenadora desse projeto, mas a gente montou uma equipe maravilhosa, a gente ia para a aldeia, ficava um tempo lá, e o Ubiratã é uma pessoa maravilhosa. Ver o Ubiratã lidar com os índios, formando professores indígenas na aula de matemática, é uma coisa emocionante. Emocionante. E essas experiências lá me deram a sensação dessa necessidade da vinculação. Não é? Às vezes, eu via o Adão, que era da área de biológicas, ele falava para os índios, cata folha, bichinho, inseto, tudo que você quiser, põe inseto nesse saquinho, folha nesse saquinho, outra coisa nesse saquinho. E, quando os índios voltavam, a partir daquele material que eles traziam, ele dava uma aula de biologia, uma aula de química, uma aula de física. Quando você fala da interdisciplinaridade, agora, para poder ser capaz de dar essa aula de química, de biologia, de física, a partir de um inseto, você precisa ter um repertório intelectual científico muito sólido. Então, esse é o nosso desafio como professores, desenvolver esse repertório intelectual, científico, sólido, que nos permita entender um erro de um aluno quando ele soma o 2 que foi antes de multiplicar, para saber entender onde é que está a dificuldade, para ele, de fato, entender a fazer as operações e não apenas memorizar, porque a memorização não tem mais sentido no mundo, não é? Mas essa formação continuada que a gente precisa, nesses novos termos de desafios, quais são as maiores dificuldades que isso apresenta, Adão? Ou as grandes vantagens. Você pode olhar, é o copo cheio e o copo vazio sempre, né? Qual que é a sua análise da parte cheia do copo e da parte vazia do copo? A formação docente ela é muito complexa, vamos dizer assim, porque, como eu disse, a maioria dos professores que ainda estão na rede, né, que estão atuando na rede nesse momento, são professores que muitas vezes passaram pelaquela concepção de formação inicial diferente da que estão aplicando agora na rede. Eu posso dizer com orgulho que eu sou cria da rede, né? Eu aprendi muito por meio das formações continuadas aplicadas na rede estadual de São Paulo, aprendi muito, né? E por esse motivo eu fui me especializar para poder pensar na formação docente e para auxiliar os meus colegas. Vamos dizer assim que um dos principais desafios é essa integralização de todas as disciplinas, né? A interdisciplinaridade ela já vem trabalhada desde os PCNs, lá atrás. Só que é difícil para burro, né? Muito, senão ela já teria sido justificada hoje. Ela é muito difícil, né? Então, eu vou lançar aqui um outro desafio que não é só a interdisciplinaridade, é a integralização, né, dessas disciplinas. Quando nós trabalhamos com projetos que envolvem diversas disciplinas, eles precisam estar integrados dentro do conhecimento. A BNCC ela até trouxe um norte sobre essa interdisciplinaridade e como você conversa o conteúdo de matemática com o conteúdo de português. Por quê? Porque ela foi desenvolvida por meio de habilidades e competências, né? Então, uma habilidade que eu trabalho em matemática, em português, ela pode ser a mesma, ela pode ser trabalhada em ciência, essa habilidade ela é interdisciplinar, né? Agora, o desafio é integralizar. Como é que eu vou fazer um projeto que funcione para todas as disciplinas ao mesmo tempo? Que eu consiga trabalhar português, matemática, ciências, arte, todos no mesmo projeto.
É difícil para nós, de novo, vou falar, porque a nossa formação inicial, ela é diferenciada, ela foi diferente do que é hoje, né? Então, quando nós encontramos o nosso aluno na sala de aula, em que nosso foco é que ele aprenda, né? O nosso aluno, para muitos professores, eu ouvi muitos desabafos de colegas falando: Fábio, eu estou muito triste porque eu não consegui ensinar determinada coisa que eu acho muito simples para o meu aluno. Né? Trabalhar com essa parte socioemocional é muito difícil, inclusive, para o professor. Quando nós falamos de socioemocional, quando a BNCC trouxe isso para dentro do currículo, o professor, os meus colegas, eles falavam: Fábio, mas assim, essa parte socioemocional eu não estou totalmente resolvida para mim. Como é que eu vou trabalhar para o meu aluno? Exato. E aí eu digo para eles, falei: gente, então vamos estudar e vamos tentar trabalhar esse conteúdo para nós. Por isso que nós temos esse espaço de ATPC, de formação, para nós conseguirmos construirmos junto um aprendizado entre os pares, para esse aprendizado refletir na aprendizagem do aluno na sala de aula. Ninguém dá o que não tem, né? Exatamente. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Se a gente não tiver esse equilíbrio emocional, essa flexibilidade intelectual, eu acho que no século XXI as duas habilidades e competências mais importantes que a gente precisa é flexibilidade intelectual e equilíbrio emocional. Agora, por incrível que pareça, acabou nosso tempo, Fábio, mas eu quero agradecer a professora Carlita, que está falando: boa tarde, estou adorando. A professora Poliana, gostei muito dessa formação. A professora Silvana está corretamente lembrando que o projeto de vida do aluno deve estar conectado com a sua realidade. E a professora Andréia, está lembrando que o aluno, por medo de errar, insiste em ser copista. Esse é o nosso maior desafio. Verdade, Andréia, a gente tem que ser receptivo ao erro do aluno e mostrar que é um caminho importante que ele está percorrendo. É uma trajetória, é um itinerário que nos ajuda a ajudá-lo melhor. A professora Raquel Almeida, minha xará, criar estratégias com projetos para trabalhar interdisciplinarmente. Professor Juarez Boaventura, esse é o momento, coordenador conversando com habilidades essenciais, formativo, emocional, muito bom, observações pertinentes, uma fala ótima, mas a gente tem que terminar as suas despedidas, Fábio. Muito obrigado, professora Raquel. Eu gostei muito de estar aqui, apesar de estar muito nervoso, né? Como a senhora disse, eu sou o primeiro coordenador a estar aqui, e, para mim, senti uma responsabilidade do tamanho do mundo, a estar aqui sentado à frente da rede para conversar sobre formação docente, né? Queria mandar um grande abraço aos meus colegas PCs da Guarulhos Norte, a equipe gestora do João Luiz de Godoy Moreira. São colegas assim muito parceiros. A minha esposa, que também é professora, a professora Simone Porto, a professora Vera, que é a dirigente regional lá da Guarulhos Norte, a todos os PCNPs, eu só tenho a agradecer, né? E só no último comentário da professora, que eu não vou lembrar o nome agora, a metodologia da resolução de problemas, ela trata justamente sobre isso, sobre como transformar o erro do aluno em aprendizagem. É muito importante que o aluno, no desenvolvimento dele, ele erre para poder aprender. Então, eu muito obrigado a todos da rede que nos ouviram aqui, né? Não vou citar nomes, porque senão eu vou ficar aqui a tarde inteira, a gente vai ficar... Eu vou pegar esses nomes que você citou e mandar o meu abraço também, mas agradecer a todos. A professora que fez aquele comentário, a professora Andréia, e agradecer a todos, mais uma vez, pela enorme participação e convidá-los para a próxima quinta-feira, quando estaremos reinventando novas coisas para esse novo modelo, esse novo momento, esse novo mundo, essa nova escola. Um beijo, obrigada.